Isaías 58, de 1 a 14. Clama em alta voz, não te detens. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça com junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixe livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa dos pobres, em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas a tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procedem edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e honrares não seguindo os meus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Talvez uma das maiores tragédias que podemos falar hoje da igreja moderna, além dela não conseguir lidar com as almas como a igreja de Atos lidava, um outro maior problema que ela passa é quando ela ora e as suas orações não são respondidas. Muitos crentes hoje, eles passam por isso. Eles dobram seus joelhos, eles jejuam, eles oram, eles fazem campanha, mas a maioria das suas orações não são atendidas. Eles buscam, eles oram, mas não acontece absolutamente nada. E provavelmente isso já deve ter acontecido com você. Eu vou fazer um chute, mas eu imagino que da quantidade de oração que você já fez ao longo da sua vida, a maioria é das que são não respondidas do que aquelas que são respondidas. E a pergunta que eu faço é, ao saber disso,
que nós temos orações que fazemos e não são respondidas, a minha pergunta é: você se importa com isso? Você se importa em saber que muitas vezes você dobra o joelho, fala com Deus, mas você não tem a sua petição atendida? Você já procurou saber qual é o motivo de você não ter suas orações atendidas? Será que isso é normal? Um crente orar, um cristão pedir ao Senhor, não receber, não obter nenhuma resposta? Será que esse tipo de situação é normal? Nós temos que tratar isso como uma normalidade. Não, eu estou falando com Deus, mas se eu não obter nenhuma resposta, é normal. Será que de fato isso é normal? Eu sei que costumeiramente nós falamos o seguinte: não, eu orei, não recebi, porque não é a vontade de Deus. Se fosse a vontade de Deus, eu teria recebido. E de fato é uma verdade. A nossa oração precisa estar em conjunto com a vontade de Deus. Mas será que é só isso? E quando nós pedimos aquilo que é a vontade de Deus, e ainda assim nós não recebemos, qual que é o problema? Por exemplo, vamos orar ao Senhor que sejamos cheios do Espírito Santo. E qual que é o problema? Em João capítulo 14, tem algumas passagens, João 14, 15 e 16. João 14, versículo 12 e 14 diz o seguinte: Jesus dizendo: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. João 16, 23 e 24. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. João 16, 26 e 27. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. De todas essas passagens que eu li, o que elas têm de comum? Qual é a frase que é repetida em todas elas? Quem pedir em nome de Cristo vai receber. Todas essas passagens, não é uma só, são vários versículos onde Cristo está repetindo a mesma coisa. Se vocês pedirem, vocês vão receber. Então, mais uma vez, qual que é o problema? Qual é o problema de nós pedirmos e não recebermos? O próprio Cristo aqui disse que as obras nós faríamos maiores do que Ele fez. Qual é o problema, então, de nós estarmos pedindo e não estarmos recebendo? Existem vários problemas e eu quero listar aqui 3 primeiros problemas de nós, infelizmente, não estarmos recebendo aquilo que nós estamos pedindo. Primeiro, a falta de importância ao pedido que nós estamos fazendo. Se eu receber, muito bem. Mas se eu não receber, está tudo bem também. Então, para mim, não tem diferença nenhuma na oração que eu faço. Eu estou pedindo.
Eu estou indo ao Senhor fazendo a minha petição. Gostaria de receber, mas se eu não receber também, pouco importa. Ou seja, não tem o desejo, a vontade, na verdade não tem nenhum interesse. Segundo, a incredulidade. Nós oramos, mas no fundo, não acreditamos que Ele vai fazer aquilo que nós oramos. Vamos orar, vamos pedir, mas difícil Deus fazer isso, né, irmão? Difícil Deus cumprir isso. Incredulidade. E o terceiro, preguiça ou até mesmo o comodismo. Estou bem em não ter aquilo que eu peço. Está tudo bem, está tudo ótimo. Já dizia o pregador Leonardo Ravenhill, um dos maiores motivos da igreja não possuir o poder do Espírito é porque ela está acostumada a viver sem. Então, o fato de eu me acostumar a não ter aquilo que eu peço também não me faz pedir, porque eu já estou acostumado a viver sem, então eu não preciso. Então, nessa noite, eu gostaria que cada um de nós aqui, inclusive eu, fizéssemos uma sincera reflexão na nossa vida. A reflexão é: por que as minhas orações elas não são atendidas? A oração ela pode ser atendida de forma afirmativa ou negativa, mas ela é atendida. Agora, ficar sem resposta, eu oro por algo, mas e aí, irmão, você orou por isso? Não, eu não sei se é para fazer ou deixar de fazer. Você não teve resposta? Não, ainda não tive resposta. Então, ou é uma resposta afirmativa ou uma resposta negativa. Então, que hoje possamos refletir e analisar o porquê nós não estamos recebendo aquilo que nós estamos pedindo. Mas antes, vamos ao Senhor em oração. Senhor amado, Deus poderoso, está, Senhor, aberta a sua palavra, Senhor. Que não seja aqui eu falando, Senhor, mas a tua palavra tão simplesmente. Ela, Pai, por si só já é o martelo. Ela por si só já é a espada. E nós precisamos, Pai, ser martelados, precisamos, Pai, ser cortados pela tua palavra. Senhor, atua em nós nessa noite. Nos informa, Senhor, nos exorta, nos admoesta, nos consola, Senhor, para que possamos sair daqui edificados, diferentes, Senhor. Que não seja aqui palavras jogadas ao vento, mas que seja, Senhor, o teu Espírito atuando no coração de cada um aqui, Senhor. Por favor, ajuda-nos, Senhor, a melhorar os nossos caminhos contigo, a fazer uma sincera reflexão na nossa vida e não levar o nosso cristianismo de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Ajuda-nos, Pai, a priorizar as coisas do Senhor e a sair daqui sabendo o porquê nós não temos a nossa oração respondida e agir, Senhor, para que possamos ter as nossas orações respondidas. Pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, Isaías capítulo 58 é o texto que nós fizemos a leitura para que possamos fazer a exposição aqui nessa noite. A primeira coisa, no versículo 1, é que Isaías ele está sendo convocado a clamar. O texto diz: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo. Isaías está sendo convocado, está sendo chamado para que ele fale ao povo não um conselho. Ele não vai falar com o povo com jeitinho, com uma maneira correta de falar, para não entristecer o povo. Deus está dizendo: Isaías, grita, grita. Você vai gritar, berrar, Isaías. Mas o que Isaías vai gritar? O que Isaías vai clamar?
Versículo 1. Anunciai ao meu povo a sua transgressão e o seu pecado. A transgressão e o pecado, Jeremias vai falar claramente, abertamente, em alto e bom som. Todos vão ouvir, todos vão entender. E a pergunta que fica, depois de ler o versículo 1, é: qual é a transgressão? E qual é o pecado, então, que o povo está cometendo, que está gritando, chamando tanta atenção? Porque para Deus chegar para Isaías e falar para Isaías, falar assim de forma tão gritante, de forma assim tão veemente, é porque o que eles estavam cometendo é algo muito sério. Para que ele fale dessa forma assim tão escandalosa, é porque algo eles estavam fazendo que não era qualquer coisa. E aqui Deus diz para ele, versículo 2, olha o que o povo fazia. Verso 2, todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa grandiosa. O texto no versículo 2 diz, me procuram a cada dia. Não tem um dia que aquele povo não buscava a Deus. Todos os dias, aquele povo ia a Deus, buscava a Deus. Não tinha um dia, versículo 2, que eles tomavam prazer em saber os meus caminhos. Eles estavam lá, querendo saber os caminhos de Deus, a orientação. Senhor, o que nós temos que fazer? Senhor, o que agrada? Senhor, nos direciona, qual é o teu caminho, onde nós devemos seguir, como fazer? Nos mostra, Senhor. No versículo 2, perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus. Eles não fazem com tristeza, com obrigação, com pesar. Não, tem prazer. Tem que deixar o trabalho para ir aí buscar a Deus. Eu largo o trabalho, eu vou buscar a Deus. Ah, eu tenho que fazer isso para mim, eu tenho que resolver um problema, depois eu resolvo. Eu quero buscar a Deus. Olha que exemplo. Olha o que esse povo, que aqui está sendo descrito, fazia. E no versículo 3, o povo diz, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eles estão buscando a Deus, eles estão orando, eles estão jejuando. O jejum deles era a tal ponto que eles mesmos descrevem aqui, porque afligimos as nossas almas. Eles se afligiam, eles choravam, eles se desesperavam ali a Deus. Mas eles não estavam tendo nenhum tipo de resposta. Mas espera aí. Como é que um povo, versículo 2, que busca a Deus todos os dias, como que um povo que quer saber os caminhos do Senhor, como que um povo que tem prazer em ir a Deus, jejua e agora está dizendo, nós não temos resposta? Que coisa sem sentido é essa? Como que pessoas, elas se tornaram cristãs? Como que pessoas vão à igreja? Como que pessoas oram? Como que pessoas jejuam? Como que pessoas participam da ceia e vão ao Senhor e não obtêm respostas? É o mesmo caso deles aqui. Eles estão fazendo as coisas para Deus, mas não estão tendo respostas daquilo que eles querem. E aí eles perguntam no versículo 3, por que jejuamos? Por que oramos? Por que pedimos e nós não recebemos? O Senhor não atenta para nós. Por quê? Versículo 3. Eis
que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Na versão Almeida atualizada diz: eis que no dia em que jejuais, procuram os vossos próprios interesses e exigis que faça todo o vosso trabalho. Eles buscavam a Deus, eles iam ler a Escritura, eles iriam querer saber sobre Deus, eles iriam orar, eles iriam jejuar, mas o primeiro ponto do porquê eles não estavam recebendo aquilo que eles estavam pedindo é porque eles queriam para o seu próprio proveito. Eles queriam para gastar nas suas próprias vontades. Versículo 3, né, nessa versão. Cuidai dos vossos próprios interesses. Agora, é possível, repara bem, que no versículo 1, Deus está dizendo para Isaías que Isaías precisa clamar contra o quê? Pecado e transgressão. Então é possível, ainda que jejue, é possível, ainda que ore, ser condenado à transgressão e pecado. Por quê? Porque está fazendo da forma errada, não está fazendo da forma certa. Então eles estavam indo, jejuando, orando, estavam indo a Deus, querendo saber os caminhos do Senhor, estando juntos, mas apenas para buscar os seus próprios interesses. O que vale é o meu próprio interesse. O que vale é aquilo que eu quero. Mascarado de uma piedade, de uma religiosidade, mascarado de coisas boas, mas a real intenção lá no fundo era o próprio interesse. Então, o primeiro ponto do porquê se ora, do porquê jejua, do porquê se pede e não recebe, é porque muitas vezes atrás daquela oração, atrás daquele jejum, está o interesse próprio. Eu posso orar ao Senhor: Senhor, me dá almas, oportunidades de pregar, me dá, Senhor, pessoas para evangelizar, e parece um pedido piedoso. E é a vontade de Deus, almas, pessoas, mas por trás daquilo não está realmente o interesse das almas. Não está realmente o interesse que o reino de Deus expanda. Está um orgulho pessoal. Está um orgulho próprio, que meu nome seja conhecido. Que eu possa depois virar para as pessoas e falar: tá vendo? Olha aí, aprende comigo. Aprende como é que faz. O que é isso? O interesse próprio, lá no fundo, mascarado de uma piedade. Mascarado de uma atitude boa. Vamos orar: ah, Senhor, eu preciso de um trabalho, eu preciso de uma situação financeira para poder ajudar, para poder fazer a sua obra. Mas lá no fundo, Deus sabe que se você tiver aquele trabalho, se você tiver aquela situação, você vai gastar nos seus próprios interesses. Então, primeiro ponto, oramos e não recebemos, porque queremos para gastar nos nossos próprios interesses. Tiago 4. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios deleites. Então, por que muitos crentes oram, buscam, jejuam, fazem campanhas e não recebem? Porque lá no fundo, o desejo é a vontade deles. Olha o versículo 4. Eis que para contendas e debates jejuais. Olha isso. Outro ponto, e ele vai colocar aqui,
é que muita coisa que existia neles era erro. Eles estão jejuando, eles estão buscando a Deus por questão de briga, para ganhar uma briga, para ganhar uma discussão, para ganhar vantagem em cima de outro. É para isso que se jejua? Para você sobressair em cima do outro? É para isso que se busca a Deus? Para que eu seja melhor do que o outro? Então eles estão jejuando por causa disso. Versículo 4. E para ferirdes compunham iníquo. Ou seja, além de você querer vencer debates, vencer brigas, você ainda quer fazer o mal. Você ainda quer agir de forma errada. Você jejua, pede a Deus para que as coisas deem certo. Eu me lembro, veio agora na mente. Na igreja que nós antes estávamos fazendo parte, eles estavam em obra. Estava construindo um prédio, né, um salão. E aí, chegou lá um dos líderes lá na frente, no púlpito, e falou assim, nós temos um pedido de oração e nós pedimos que a igreja ore. É pelos trabalhadores aqui que estão trabalhando na construção desse templo. Eles estão de forma irregular aqui. Não lembro se é porque não tinham equipamento certo ou se não estavam pagando os impostos, mas eu lembro que estão de forma irregular. Oremos para que a obra continue. Ou seja, você sabe que é errado, sabe que não deveria, mas está orando para quê? Para que o que é errado continue errado. Para que você se dê bem naquilo que é errado. Você sabe que não deveria, mas faz. Oração ou pedidos que não são respondidos. E aí no versículo 5, o Senhor pergunta, seria esse o jejum que eu escolhi para o homem? Que um dia ele aflige a sua alma, que incline a sua cabeça com junco, estenda debaixo de si saco em cinza, chamarias isso jejum e um dia aprazível ao Senhor? Então veja, vamos reunir e vamos fazer uma vigília. Vamos aqui fazer jejum de Daniel. Vamos aqui 40 dias e 40 noites sem comer nada. Mas qual é o intuito disso? A gente pode estar aqui lutando, se esforçando, se matando, e lá dos altos céus Deus está perguntando, é esse o jejum que eu escolhi? É isso que eu quero que vocês façam? Isso é sacrifício de tolo. Vocês estão se abstendo de alimento, se enfraquecendo, tremendo de fome, mas vocês não vão receber nada. Porque não foi isso que eu escolhi. Não é dessa maneira. Vocês entenderam errado. Vocês estão fazendo errado. Então veja, Deus está perguntando para eles, foi isso que eu escolhi? É para ser feito dessa maneira? E aí no 6 ele vai dizer então como que deve ser feito. Porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo. Eles tinham problemas no meio deles. Um dos problemas era justamente esse. Era você atar jugos e fardos em cima dos outros, que é muito trabalho, muito esforço. Você não dá o direito que deveria aos menores. Eles estão ali pegando os direitos, roubando os direitos, e não estão agindo da maneira como a lei dizia que eles deveriam agir. E aí, Deus está dizendo o seguinte para eles no versículo 6. O jejum que eu escolhi, o jejum que eu quero, antes, judeu, antes, irmão, de você passar fome, antes de você fazer esse sacrifício, ajeita o que tem que ajeitar. Resolve o que tem que resolver. Antes de fazer esse sacrifício de tolo. Por quê? Porque está buscando algo, de nada adianta. Versículo 6, ele diz aqui nesta versão,
que soltes as ligaduras da impiedade. De nada vale eu estar jejuando, buscando, orando e vivendo na impiedade. E vivendo no pecado, na iniquidade. De nada vale. Eu cometo a impiedade e depois eu estou lá. Eu estou jejuando, eu estou no meu período de oração, estou buscando a Deus. E ali estamos orando todos juntos aqui, buscando a Deus. Quando termino aqui, eu vou para a minha impiedade. De nada vale. De nada adianta. De nada vale. Então, primeiro, o jejum é importante. A oração é extremamente importante. Consagrar-se ao Senhor é extremamente importante. Mas primeiro, resolve o que você tem que resolver. Muda o que você tem que mudar. Você sabe, eu estou orando ao Senhor, mas eu sei que eu preciso abandonar isso, eu sei que eu preciso deixar aquilo. Então faça, meu irmão. Faça. Não fique negociando. Não, eu vou orar aqui agora. Senhor, por favor, ajuda. E aí eu volto para o meu mesmo pecado. Não tem sentido nenhum. Então, primeiro muda. Primeiro corrige. Depois sim, você vai lá. Então eu acho que eu nunca vou me entregar ao jejum. Que história é essa? Que história é essa? Busca força em Deus, mas muda. E aí sim, nós vamos ver as bênçãos de fazer da forma correta aqui. Versículo 7. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolha em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, cubras, e não te escondas a tua carne? Eles trabalhavam, ganhavam e guardavam apenas para eles. E o pobre? O pobre dá o jeito dele. Pobre, vou repartir com esse daí que... Não, senhor. Ele que dá o jeito dele, ele que trabalha. Mas esse que olhava para o pobre ali, com a barriga roncando de fome, sem nada para comer, era o mesmo que ajoelhava lá e orava e pedia a Deus. Vendo o irmão ali, dele, passando necessidade, com fome, ele ia lá e praticava o seu jejum. Ia lá e fazia a sua oração, fazia a sua petição ao Senhor. Deus está dizendo, de nada adianta. Você está vendo o que está do seu lado precisando e você não está ajudando, mas vem pedir a mim. Versículo 5. É esse o jejum que eu escolhi? É isso então que tem que ser feito. Então você vem, me adora, me busca, mas o que você tem que fazer com os outros não. Então isso é hipocrisia. Por que hipocrisia? Ora, porque para as outras pessoas tinha uma aparência, versículo 2, de um povo extremamente dedicado. Mas quando você via o motivo da dedicação, não tinha sentido nenhum. Em Mateus capítulo 6, Jesus fala dos fariseus, dos hipócritas, oração, jejum e esmola. Ele diz, não seja como os hipócritas, porque eles gostam de ficar nas esquinas orando, a fim de quê? De serem vistos pelas pessoas. Já lhes disse que já receberam a sua plena recompensa. Ora, o ponto não é que eles oravam nas esquinas. Deveria orar. O ponto é que eles faziam isso de forma errada, para serem vistos pelos homens, serem aplaudidos pelas pessoas. Então veja, transparece uma dedicação, transparece uma piedade, mas na verdade fazendo da forma errada. Então este povo estava transparecendo uma piedade, uma religiosidade, transparecendo algo fenomenal, mas não olhava para o pobre e atendia o pobre. De nada adiantava. De nada adiantava. Sacrifício de tolo. Depois que nós entendemos que para nós orarmos e Deus ele responder às nossas orações, primeiro nós precisamos ser limpos de nós mesmos. Ou seja, eu não posso orar com segundas intenções.
Eu vou orar que a vontade de Deus de fato seja feita. Que de fato o reino dele... Eu vou orar para o Senhor, não para mim. E segundo, entender que eu posso estar orando, buscando a Deus, mas se eu tiver uma hipocrisia na minha vida, eu vou orar e nada vai acontecer. Então, primeiro, limpeza de mim mesmo. E segundo, a limpeza dos pecados. E aí no versículo 8, então, romperá a tua luz como a alva. A tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha a bênção aí de cumprir isso. Jesus disse o seguinte: vós sois a luz do mundo. E aqui ele está dizendo, versículo 8, então romperá a tua luz como a alva. Agora está tudo escuro, está tudo negro. Quando der 7 ou 8 horas da manhã, você vai ver tudo claro. Até mesmo antes disso, você vai ver tudo claro. E você não vai ver nada escuro. É isso que vai acontecer. Ou seja, a luz, como a alva, ela vai resplandecer, vai brilhar. Ou seja, as pessoas vão de fato saber quem você é. Não precisa e não vai ter como se esconder. Como que se esconde a luz? Como que ao meio-dia você sai e como que se esconde o sol? Como que se esconde a claridade? Não se esconde. Não se esconde. Então veja, é isso que vai acontecer. Versículo 9. Então clamarás e o Senhor responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui, eis-me aqui. Olha a diferença. Versículo 3, eles estão dizendo: por que jejuamos e tu não atentas para nós? Versículo 9, então clamarás e me acharás. Gritarás e eu direi: eis-me aqui. Veja, quantos de nós aqui não gostaríamos de orar ao Senhor e na oração o Senhor aparecer e dizer: eis-me aqui. Fala que eu estou ouvindo. Quantos aqui não gostariam disso? De saber que Deus está ali próximo ouvindo e você está pedindo e Ele vai te atender. Agora, o problema é que eles estão buscando e Deus simplesmente não está ouvindo. No capítulo seguinte, no versículo 50, do capítulo 59, o Senhor vai dizer: veja, a minha mão não está encolhida que não possa salvar, nem meus ouvidos fechados que não possam ouvir, mas são as vossas maldades que fazem separação entre mim e ti. Então, se há maldade em nossa vida, Deus não nos ouvirá. E aí, versículo 10, ele repete: e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. A versão NVI, nesse termo abrires, traz a palavra renúncia. E o texto fica: se renunciar a si mesmo e abrires e fartares a alma aflita, e aí ele vai continuar, então a tua luz nascerá nas trevas. O ponto interessante, ele faz questão mais uma vez de colocar aqui, que eles precisavam estar atentos à necessidade daqueles que estavam ao redor deles. Em 1 João capítulo 3, João diz o seguinte, vamos ler para não ficar nas minhas palavras, 1 João rapidamente, versículo 17, 1 João 3. A partir do 16, 1 João 3, a partir do 16, ele diz: conhecemos o amor nisso. Como que eu conheço o amor? Que Ele deu a sua vida por nós.
E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então isso é o fato de eu conhecer o amor, quando eu dou a vida pelo outro. E ele diz, quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão em necessidade lhe fechar o coração, como que o amor de Deus está nele? E aí 18, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de obra e verdade. Então, no contexto do povo judeu, eles fechavam o coração. Não amavam. Não queriam saber. Está passando necessidade? Lamento por você. Está nu? Lamento por você. Está nessa situação? Complicado. Né? E eles continuavam a buscar a Deus. Só que, se você observar bem, em 1 João, ele não diz, se alguém tiver bens nesse mundo e o irmão lhe falar que passa necessidade, não. O texto é bem claro. E vendo o seu irmão passar necessidade, ou seja, eu preciso estar atento ao que acontece ao meu redor. Então, não só falando propriamente de bens materiais e dinheiro, mas muitas vezes nós podemos compartilhar outras coisas que não seja apenas isso. Mas eu preciso estar atento àquilo que acontece ao meu redor. Então, quando eu estou atento, eu ajudo. Mas se eu estou desatento, eu não ajudo. E voltando lá para Isaías capítulo 58. E o Senhor te guiará continuamente, versículo 11. Fartará a tua alma em lugares áridos. Como é que alguém recebe fartura num lugar seco, num lugar árido? Deus está dizendo, independente das circunstâncias que estão acontecendo, boa ou má, você vai ser farto. Eu vou te fartar, eu vou te ajudar, eu vou dar a você o que você precisa. Ou seja, independente da situação. Porque tem muita gente que se alegra quando as coisas estão bem, mas se entristece quando as coisas estão mal. Agindo assim e estando com Deus, bem ou mal, vai ser farto por Deus. Vai receber de Deus aquilo que precisa. Fortificará os teus ossos, a Deus osteoporose, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas não faltam. Ou seja, um oásis. E as águas, os rios fluirão. O Espírito Santo fluirá da sua vida e as pessoas verão. Agora, versículo 12. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas e levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão reparador de roturas e restaurador de veredas para morar. Se a gente fizer uma retrospectiva, uma análise de como a igreja moderna está, nós sabemos que muitas igrejas deixaram os seus caminhos. A palavra de Deus tem sido deixada, negligenciada. Muitas pessoas e muitas igrejas têm permitido entrar o mundanismo, têm permitido entrar falsas doutrinas, têm permitido com que a igreja hoje virasse uma bagunça. E a pergunta é, como consertar isso? Como mudar isso? No versículo 12, diz, e os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de geração em geração e te chamarão reparador de roturas e restaurador de veredas para morar.
aqueles que observarem isso aqui, praticarem isso aqui, viverem isso aqui, serão chamados de reparador de rupturas, reparador de antigas ruínas. Ou seja, os caminhos de Deus que estão sendo destruídos, os caminhos de Deus que não estão sendo seguidos, esta pessoa vai conseguir consertar os caminhos de Deus, vai conseguir colocar as coisas da forma correta. Veja o que ele será chamado. Não é ele será chamado, o meu nome agora é reparador. Não, não. Ele será chamado pelos outros reparador de veredas antigas. Olha que coisa maravilhosa. Veja, observa, se não é a missão de cada um de nós aqui. Veja se não é isso que nós queremos. Que, de fato, os caminhos do Senhor sejam conhecidos de maneira verdadeira, de maneira autêntica, e que as pessoas que estão seguindo um caminho errado saibam e se voltem ao caminho certo. Tenho certeza que é o desejo de cada um aqui. Tá aí, meu irmão, tá aí, minha irmã. É só seguir. Isso não sou eu que estou dizendo que você vai alcançar, não. É o que Deus está dizendo que vai obter. Agora, basta nós confiarmos na palavra dele. Agora, suas orações que não são respondidas, suas orações que não são atendidas, eu pergunto, como você está orando? Como você está buscando a Deus? Os pedidos que você faz, está cheio de si mesmo? Lá no fundo, fazendo uma análise na sua vida, está cheio de você? Ou realmente é para a glória de Deus? Ou realmente é só Deus que você pensa? Então, que Deus nos ajude a orar, jejuar, clamar, limpos de nós mesmos, para que de fato o que nós pedimos possa acontecer. Porque quando nós oramos cheios de nós, você pode ter certeza que você vai orar de domingo a domingo e nada vai acontecer. Mas quando nós oramos para Deus, para a glória de Deus, então as coisas vão acontecer. Vamos ao Senhor em oração. Senhor amado, Deus poderoso, Senhor, existem tantas bênçãos que podemos alcançar na sua palavra, tantas coisas que o Senhor quer fazer através de nós. O Senhor quer nos usar, o Senhor quer habitar em nós, o Senhor quer nos dar poder, o Senhor quer fazer com que possamos restaurar caminhos antigos. Mas o problema não é o Senhor, não é a tua palavra, o problema mora em nós, Senhor. Muitas vezes, Pai, nós estamos preocupados mais conosco, nosso bem-estar. Estamos mais preocupados, Pai, na nossa felicidade. E estamos orando, Senhor, não buscando a Tua glória, mas a nossa. Estamos muitas vezes orando, Pai, para que as coisas deem certo, não para o Teu reino, mas para nós. Nos perdoe, Senhor. Nos ajuda a orar da forma correta. Nos ajuda, Deus, a nos limpar de nós mesmos, Senhor. Tirar erros, falhas, pecados, impiedade, iniquidade, para assim orar ao Senhor e para que a glória do Senhor seja manifesta. O próprio Senhor Jesus disse que o que nós pedirmos, vamos receber. Tua palavra diz que se oramos de acordo com a sua vontade, vamos receber. Tua palavra diz que Elias era homem semelhante a nós. Orou e aconteceu. Senhor amado, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a orar da forma correta. Nos ajuda a nos livrar de nós. Para que nós, Pai, não venhamos a orar em vão e perder tempo, Senhor, orando, jejuando, fazendo vigília à toa, Senhor. Mas, por favor, Pai, nos dê a mente de Cristo. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus.